Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Encruzilhadas. Encruzilhadas é um projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e Grupo de Estudos Culturas Populares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Encruzilhadas pretende ser um espaço aberto para a exposição de ideias, pesquisas, para pensar e refletir sobre questões que estão na encruzilhadas. Temas pouco trabalhados, né? Seja pelo conteúdo, pelo impacto do próprio tema, enfim, temas que às vezes não se discute, né? Mas que precisam ser trabalhados, precisam ser discutidos e enfrentados. Enfim, Encruzilhadas pretende ser um espaço para se focar em questões de culturas contemporâneas. Nossa convidada de hoje é a professora Simone Pereira de Sá, da Universidade Federal Fluminense. Ela vai compartilhar conosco suas reflexões e pesquisas mais recentes sobre música pop periféricas. Para esse nosso encontro, a professora Simone propôs uma fala que tem por título As Guerras Culturais do Pop, Fãs, Vilanização e Cancelamento de Carol Conká. A professora Simone é titular da Universidade Federal Fluminense, onde atua como docente no programa de pós-graduação em comunicação e no curso de estudos de mídias. É coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Culturas Urbanas e Tecnologias da Comunicação, o LabCult, da Universidade Federal Fluminense. E é também pesquisadora do CNPq. Ela é uma referência muito importante, né, na área de comunicação, cultura e tecnologias. E tem trabalhado, assim, pesquisado, publicado, né, tem muita publicação, né, dentro de um campo temático que engloba som, música, cultura pop, cybercultura, enfim, né, tem outros temas, mas eu acho que esses são os temas assim que ela vem percorrendo ao longo, né, desses últimos anos. Seu mais recente livro, né, tem por título Música Pop Periférica Brasileira, videoclipes, performances e tretas na cultura digital. Foi publicado em 2021 pela editora Apris. Professora Simone, é uma honra, assim, um prazer enorme recebê-la, mesmo que embora virtualmente, né? O bom seria presencialmente, mas virtualmente também oportuniza assim que essa fala, né, disponibiliza para um público mais amplo, né? Mas eu queria assim registrar, né, a honra e o prazer em tê-la conosco no nosso grupo de estudos, né, no programa de pós-graduação em Antropologia Social e no Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Prazer grande e só temos a agradecer, queremos agradecer, né, pela sua presença e colaboração. Muito obrigado, professor. Eu passo, então, a palavra para a senhora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui também. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz. Só estaria mais feliz se eu estivesse presencialmente com vocês, mas, de qualquer maneira, a minha formação original é em antropologia, né? Eu venho da antropologia na graduação, depois eu fiz doutorado em comunicação, mas eu fico muito feliz de estar aqui conversando com um grupo de estudos de culturas populares, né? E agradeço, então, o convite do grupo, agradeço o Luiz, né? Agradeço quem está assistindo, e acho lindo esse nome, Encruzilhadas, acho que é muito inspirador para a gente fazer algumas conversas mesmo, né?
Então, eu pensei aqui em trazer o trabalho que eu estou desenvolvendo agora, um trabalho exploratório, que eu estou desenvolvendo em torno das culturas populares pop periféricas, né, da música pop periférica brasileira, pensando política, ativismo, e hoje eu queria falar da ideia de cancelamento, né? Eu preparei um slide, né, e uns slides que eu queria compartilhar com vocês, já está aí na tela, né? Então, a gente vai seguir esses slides para ajudar a gente a, né, a organizar o tempo, e a gente vai conversando um pouco aqui. Então, eu pensei nesse título, As Guerras Culturais do Pop, Fãs, Vilanização e o Cancelamento de Carol Conká. O contexto para essa conversa. O professor Luiz acabou de comentar sobre o meu último livro, né, esse livro, Música Pop Periférica Brasileira, onde ele é o resultado de pesquisas que eu vim desenvolvendo na última década, onde eu abordo o crescimento, né, e a visibilidade do que eu chamo de rede de música pop periférica brasileira no ambiente digital, né? E nessa pesquisa eu fui percebendo, eu argumento, né, sobre o papel do videoclipe, que eu chamo de videoclipe pós-MTV, que é um videoclipe que está circulando nas redes digitais, né, e como ele vai ser importante para a consolidação dessa rede de música pop periférica, né? Eu estou falando de gêneros musicais tais como o funk, como o brega funk, como o tecnobrega, né? Quer dizer, gêneros que foram ganhando visibilidade na última década, né, e se tornando muito mais ocupando espaços, vamos dizer assim, né? Eu acompanhei bastante isso desde 2008, 2009, como que eles foram ganhando espaço, esses gêneros musicais no Brasil, né? A ponto de hoje a gente poder dizer que são os gêneros pop dominantes no Brasil, né? A música pop do Brasil é através desses gêneros, uma Anitta, por exemplo, né, que vem do funk, eu acho que é um bom exemplo para a gente, mas o papel das audiovisualidades digitais é muito importante nesse crescimento, e nesse livro eu estou tratando disso, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu argumento, a partir da teoria Torrede, de Bruno Latour, e eu estou usando a noção de rede a partir da teoria Torrede, é de que esses videoclipes eles estão enredados num conjunto de controvérsias, né? As tretas. E essas tretas muitas vezes vão ser tretas políticas, né? Mais um exemplo da Anitta. A Anitta lançou um videoclipe como Vai Malandra, que eu trato no livro, e esse videoclipe foi enredado por um monte de discussões que falam de política, que falam de identidade, que falam de ativismo, que falam de pautas feministas, né? O Brasil parou para olhar a bunda de celulite da Anitta naquele vídeo e discutir aquilo, né? Mas mesmo antes do videoclipe ser lançado, já tinha tretas em torno do diretor que estava sendo acusado pelas mulheres do Me Too naquele momento, né? Então, esse enredo, essa rede é o que estava me interessando. Eu trato disso no livro, mas eu fiquei com vontade de pensar muito mais sobre política e ativismo na música pop periférica. E foi aí que meu novo projeto no CNPq se chama exatamente Música Pop Periférica, Política, Ativismo e Controvérsias nas Plataformas Digitais, né? É o projeto que eu estou desenvolvendo desde o ano passado, depois do lançamento do livro, né? E que propõe justamente abordar questões, quer dizer, dar continuidade a isso que eu já venho trabalhando, né? E abordar questões ligadas ao que eu chamo de performance política e performance ativista, né, de artistas da música e seus fãs, né, dentro dessa rede de música pop periférica brasileira que eu já comentei com vocês, né? Então, o foco desse projeto é nos embates, nas disputas, nos tensionamentos que acontecem nas redes sociais, né? Tais como, por exemplo, o cancelamento de artistas, que está me interessando bastante como uma prática de fãs nesse momento, né? Então, as apostas desse projeto, né, são, em primeiro lugar, que pensar a cultura pop, né, a música pop, sobretudo no Brasil, como um epicentro,
das guerras culturais contemporâneas. A gente vai falar um pouquinho mais dessa ideia de guerras culturais, né? Mas o que eu quero dizer é que esse é um lugar central de disputa de narrativas, de embates, de controvérsias, né? Quer dizer, há muito que já não dá para a gente dizer que a cultura pop é o lugar do efêmero e do lugar do consumo somente, né? Quer dizer, a cultura pop ela é central para as nossas disputas políticas, está sendo nesse momento, né? Além disso, os artistas desses gêneros, eles têm crescentemente introduzido pautas e questões políticas e de ativismo nas suas performances, né? Se a gente olha para o funk há 20 anos atrás, a gente não tinha artistas do funk se manifestando politicamente, tomando partido, falando de política, né? Mas hoje todos eles se posicionam, né? Por exemplo. Então, esses posicionamentos políticos e ativistas, né, seja por causas sociais, identitárias, de gênero, raciais, né, eles passam a fazer parte das dinâmicas de construção da performance do artista nas redes sociais, né? Quer dizer, o artista tem que pensar em quais causas ele vai apoiar, como se posicionar, porque ele está o tempo todo sendo cobrado pelos fãs, né, sobre isso, e tem vários episódios que a gente pode pensar aqui de artistas que foram pressionados a se posicionarem em causas políticas, né? E só que, como toda estratégia, né, por mais que o artista tente administrar a sua imagem, né, a sua performance, ter controle sobre a sua performance, ele está sujeito a erros. Né? A gente usa a expressão, eu tenho um artigo que eu desenvolvi junto com uma colega, Beatriz Polivanov, a gente fala de ruptura da coerência expressiva a partir do Goffman, né? Quer dizer, o Goffman vai dizer, o Irving Goffman vai dizer que a gente está sempre tentando controlar a nossa coerência expressiva, a nossa performance, mas vai ter rupturas o tempo todo também, né? E uma das consequências dessa ruptura são as controvérsias, né, que eu abrasileirei para tretas, eu acho que é uma palavra que traduz bem esse fogaréu das redes, essas disputas, né, e o cancelamento, né. Então, eu trouxe para vocês um caso que já não é tão novo, né? No reino da cultura pop, um caso do ano passado já é antigo, né? Que é o cancelamento da Carol Conká. Mas eu continuo a achar que esse caso é muito exemplar, ele é muito paradigmático para a gente pensar questões, né, ligadas ao ativismo musical no contexto das interações entre artistas e fãs, né? Então a Carol Conká, para quem não se lembra, quem não soube disso, né, ela foi cancelada no Big Brother Brasil do ano passado, né? Ela bateu o índice máximo de rejeição do programa com 99,17% de votação e sofreu uma execração pública, um linchamento público. Né? Então a gente vai tratar desse caso aqui, quer dizer, na verdade o caso da Carol é um caso bom para pensar, né, esses caminhos, essas tretas e a metodologia que eu estou pensando para encaminhar isso. Tá? Como eu disse, eu estou apresentando aqui ideias, né, quer dizer, explorações dessa pesquisa, é uma pesquisa, é um work in progress, na verdade, eu estou escrevendo um artigo sobre a Carol nesse momento, e é isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu pensei num roteiro, né, onde eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre que momento é esse dos estudos de fãs, né? A gente, na verdade, está falando de práticas de fãs, quando a gente fala de cancelamento. É claro que o cancelamento não é só feito por fãs, mas aqui eu queria pensar nisso, cancelamento de fãs, né? Depois, o que é a cultura do cancelamento? Depois, pensar nesse esboço dessa proposta metodológica e deixar algumas questões para o debate, tá? Então, começando pensando nessa trajetória dos estudos de fãs, né? Muita gente conhece essa história, mas só voltando ao início dela,
né? Quer dizer, se a gente quiser pensar em quando é que começam os estudos de fãs, né? Quando é que eles ganham relevância, né? Eu acho que é legal a gente voltar à década de 70, aos estudos culturais britânicos de Birmingham, né? A importante escola de pensamento de Birmingham, no Reino Unido, né? Que é um conjunto que caracteriza um conjunto de estudos que reconhecem as práticas dos fãs, sobretudo das subculturas musicais do Reino Unido, como legítimas, né? Eles não falam exatamente de fãs, eles não são, quer dizer, eles não estão advogando em favor dos fãs, mas ao reconhecer a legitimidade das subculturas, né? Quer dizer, o termo preferido deles é subculturas, os grupos marginalizados, os grupos desviantes, né? Oriundos principalmente da classe trabalhadora inglesa, né, das comunidades étnicas, etc., né, eles estão legitimando, eles estão interessados em pensar na lógica simbólica, né, desses grupos, né. Tem um marco que é um marco desses estudos, que é essa coletânea, né, Resistance Through Rituals, né, que é de 75, e é uma coletânea que vai reunir um conjunto de trabalhos sobre justamente as subculturas juvenis, né, com ênfase no consumo midiático, né, sobretudo de música, né. Então falam de punk, de mods, de rockers, né, de skinheads, etc., etc., contra os estereótipos que são veiculados, que eram na época, e ainda são, de alguma maneira, né, veiculados pela academia, pela mídia, né, pela política, que acusavam a juventude de alienada porque consumista, porque consome signos né, mercadoria, música como mercadoria, toda aquela conversa frankfurtiana, né, eles vão se colocar contra essa posição da escola de Frankfurt, né, da indústria cultural como manipuladora, etc., etc., né, e vão reconhecer, como eu disse, quer dizer, que eles vão propor análises que articulam a experiência de classe das subculturas, né, e o uso de artefatos materiais, estilo, moda, música, né, são os primeiros estudos que vão tratar dessas questões que depois vão se tornar relevantes para nós que gostamos, que amamos, que pesquisamos música, né? Então, o que eu quero lembrar aqui, né, é que eu acho que esses trabalhos apontam caminhos que autores depois jamais reconhecidos como os autores que fundam o campo dos estudos de fãs, né, o Fiske, por exemplo, né, quer dizer, a escola de Birmingham abre caminhos para que Fiske, por exemplo, elabore trabalhos que vão positivar a atividade das práticas culturais dos fãs, né, e vão desmentir aqueles argumentos, né, que a mídia, por exemplo, usava muito, e às vezes ainda usa, né, sobre a passividade, a alienação dos fãs, a histeria dos fãs, os fãs como um bando de maluco, de malucas, de meninas histéricas atrás dos seus ídolos, né, naquele momento atrás dos Beatles na Inglaterra, né. Então esse é um primeiro momento que eu queria retomar, né, de positivação dos fãs a partir desses estudos. Pulando, né, quer dizer, eu estou fazendo uma trajetória aqui muito a grosso modo, porque é só para a gente contextualizar a reflexão, né. A gente tem um segundo momento, onde talvez o livro do Harry Jenkins, o Cultura da Convergência, seja a obra que chame mais atenção, né, que já vai pensar a cultura de fãs no ambiente digital, né? Então, o Jenkins, por exemplo, vai falar de inteligência coletiva, da ideia de comunidade virtual, né? E vai falar, sobretudo, dos fãs, quer dizer, vai dar mais um passo em relação ao que já estava sendo pensado antes, né? Enfatizando que os fãs não são só intérpretes ativos da cultura do entretenimento, mas são também produtores de conteúdo, né? Fanfics, fanfilmes, fanarts, a gente tem um monte de gêneros, inclusive que são consumidos pelos próprios fãs, né, de produção, e isso foi muito potencializado pela internet, pela cultura digital,
né? Isso já existia antes, claro, fanzines são exatamente da década de 70, mas eles vão ser potencializados pela cultura, pelas ferramentas da internet, né? E é nesse contexto que surge essa ideia de ativismo de fãs, né? Quer dizer, aí que eu estou querendo chegar, tá? Quer dizer, quando se fala de ativismo de fãs, a gente está falando de quê, né? E, por um lado, está se falando, quer dizer, a gente pode pensar em dois sentidos que são complementares, né? Por um lado, a gente pensa naquele ativismo em prol dos ídolos, né? Quer dizer, seja qual for a razão, né? Quer dizer, os fãs se organizando para votar numa premiação onde há o voto popular em prol do seu ídolo. Né? Isso é uma forma de ativismo. As maratonas que os fãs fazem para colocar um videoclipe da Anitta no topo da parada, né? Tem uma enorme organização coletiva ali, que é o que o Jenkins vai chamar de inteligência coletiva, né? Isso seria a primeira versão de ativismo, né? Mas, junto com isso, tem uma segunda acepção que fica mais próxima da ideia tradicional de ativismo, né? Ou seja, de produção de mudança na ordem político-institucional e engajamento em causas sociais, que os fãs também têm feito. Né? Quer dizer, a gente tem visto que os fãs se engajam cada vez mais em causas, né, LGBTQIA+, causas raciais, né, causas em prol de minorias, de questões de migração, etc., etc., seja convocados pelos seus ídolos, né? A Lady Gaga, por exemplo, tem uma fundação onde ela conclama seus fãs a colaborarem, né? Muitos artistas fazem isso, mas muitas vezes os fãs fazem isso de maneira autônoma, né? Não é o seu ídolo exatamente que está chamando ele para aquilo, mas eles se organizam nessas causas ativistas, né? Bom, então, assim, até aqui, né, a gente tem, nos estudos de fãs, né, a gente tem a positivação da atividade dos fandoms, né, do reino dos fãs. Eles são entendidos nesses estudos que a gente está apontando aqui como a vanguarda do consumo, como intérpretes ativos de sentidos, né, como grupos resistentes à ordem hegemônica, né? Quer dizer, todos esses autores que eu citei, né, o Fiske, o Gray, o Matt Hills, o próprio Jenkins, tantos outros, né, e nós mesmos, vários de nós brasileiros, pesquisadores de música e de cultura de fãs, né, a gente tem valorizado, né, reconhecido as práticas, como eu disse, as práticas dos fãs na sua lógica, né, e de maneira positiva, eu diria assim. Né? E aí vem um pouco a minha perplexidade nesse momento, né? Onde a gente começa a observar, e já não é de hoje, mas nos últimos anos, né? A gente começa a perceber um conjunto de práticas de fãs no ambiente digital que eu estou brincando aqui usando essa palavra, né? Que caracterizam relações tóxicas, né? Dos fãs com seus ídolos ou com outros artistas, né, que está me chamando a atenção e que está me instigando a pensar. Né? Quer dizer, eu acho que é preciso a gente investigar the dark side of fandom, né? O outro lado do fandom, vamos dizer assim. Né? Então, discursos de ódio, cobranças, né? E o cancelamento é uma dessas práticas. Né? A gente, na minha pesquisa, né, e no LabCult, a gente tem a premissa de que essas relações tóxicas, elas são fruto da lógica de exposição e de visibilidade das redes sociais, né, na qual as fronteiras entre o público e o privado ficam ainda mais diluídas, né, e por conta disso você tem a possibilidade da vigilância contínua dos fãs sobre os artistas. Né? O artista já acorda, o artista da música, ele acorda, dá bom dia para o fã, bota uma foto, né, se expõe, fala o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, né? E os fãs se sentem no direito, né, de cobrar, de fazer, de cobrar um posicionamento, né? E no limite vão usar práticas tais como o cancelamento. Né?
Então, quando a gente pensa no cancelamento, né, a gente está pensando cancelamento não de uma maneira isolada, vamos dizer assim, mas como imerso nesse conjunto de práticas dos fãs nas redes digitais, esse é meu foco, né? E pensando nessa prática como relacionada a outras práticas, né? É uma prática que se relaciona com outros fenômenos que ganharam visibilidade na cultura digital, como a dos haters, né? A troco de quê? Que você vai lá na página do outro artista que você não gosta xingar ele, né? Essa é uma prática que ganhou visibilidade. É claro, gente, que isso tudo já existia antes da cultura digital. Agora, isso é potencializado pela cultura digital, né? Pelas ferramentas, pela forma, pelos comportamentos, pela materialidade, tal como a gente também tem usado essa categoria de materialidade, né? E a outra questão é que isso está absolutamente ligado com as guerras culturais contemporâneas e o cenário de polarização política, né? Quer dizer, os artistas da cultura pop estão absolutamente imersos, vamos dizer assim, nesse contexto das guerras culturais, né? Então, falando um pouquinho das guerras culturais, né, desse conceito de guerras culturais, eu acho que ele é muito importante para a gente pensar esse momento contemporâneo, né, e quer dizer, os pesquisadores, né, acho que o primeiro livro a falar de guerras culturais é esse, do Hunter e do Slide, né, de 91, ele identifica esse fenômeno inicialmente nos Estados Unidos, na década de 90, né? E ele vai caracterizar, quer dizer, tentando ser muito breve aqui, né? Ele vai caracterizar as guerras culturais como um momento em que as questões morais se tornam centrais no debate político, né? Quer dizer, é claro também que as questões morais sempre tiveram peso no debate político desde sempre, né? Mas a partir da década de 90, elas ganham a centralidade dos debates. Né? Você ser contra ou a favor do aborto é mais importante do que você ser socialista, comunista ou liberal. Né? É o argumento dele. Né? Então, ele vai dizer que ele vai definir, né, as guerras culturais como esse campo de batalha para embates entre sistemas de valores culturais, políticos e científicos concorrentes. Né? Inicialmente surge nos Estados Unidos, depois isso ocorre a globalização, vamos dizer assim, desse fenômeno, né, das guerras culturais, e obviamente a gente está vivendo isso aqui, né, o tempo todo no Brasil, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu acho que a gente está imerso, né, nessas estratégias ligadas às guerras culturais, onde as questões morais se tornaram centrais, onde as questões morais são mais importantes, né, você ser, a sua definição de religião, sua definição de ser a favor ou contra o aborto, sua definição, né, quer dizer, todas essas questões foram enredadas, né, na política de uma maneira bastante central, né? E é aí, né? E é aí que a gente quer localizar, né, o cancelamento. Né? Quer dizer, o cancelamento é uma das práticas inserida nas guerras culturais e nesse cenário de polarização. Né? O cancelamento, o que é? A prática de retirar o apoio ou cancelar figuras públicas e empresas após terem feito ou dito algo considerado questionável ou ofensivo. Né? É uma prática análoga à tática de boicotes do consumidor, retirando o apoio a marcas, corporações consideradas antiéticas, né? Então é considerado uma forma comum de ativismo político. Quando a gente pensa na trajetória dessa prática, né, a gente vai encontrar também sua origem nos Estados Unidos, né, no ambiente do Black Twitter, né, que era o conjunto de blogs, de sites, de cultura, de ativismo, ligados ao movimento por direitos da população afro-americana. Né? Na década de 90, né, a prática surge como uma ferramenta para os grupos marginalizados, os grupos sem espaço no mainstream, né, na mídia mainstream, para eles serem ouvidos,
né? Então o cancelamento causava barulho, produzia barulho, né? Por cancelar alguém, cancelar um artista, cancelar uma empresa, né? Então eles defendem, né? Esses ativistas defendem essa prática como um grito, né, um grito não polido contra o poder das elites, né, contra a elite que tem sempre o poder de definir as regras do debate na esfera pública. Então, o cancelamento é agressivo, ele é violento, mas ele é sumário, mas ele causa barulho, ele faz barulho, né? De novo, esse movimento que era localizado, né, na militância afro-americana, ele se amplia na atualidade, né? E aí vai sendo usado pelos diferentes grupos sociais, inclusive os fãs, né? Que é o que a gente está tratando aqui. E começa a ser usado em várias partes do mundo, né? Em contextos mais amplos. E se transforma em ferramenta das guerras culturais no ambiente político polarizado e atravessado por discursos de ódio, como eu falei antes, né? Então assim, mais uma vez, quer dizer, eu estou mapeando aqui, né, o contexto, as questões que me interessam, né, como é que o cancelamento está ligado à cultura, a práticas da cultura digital, ao ativismo, né, ao ativismo da cultura digital, né, mas sempre com foco na música. Né? Claro que o cancelamento não está limitado aos artistas da música, mas eu estou interessada em pensar nos artistas da música. Né? E o que a gente tem observado é que, no caso dos artistas da música, o cancelamento se dá sempre em relação ao horizonte de expectativas dos fãs em relação ao ídolo. Né? Quer dizer, o momento, como eu já falei, né, de quebra dessa coerência expressiva, né, quando parcelas dos fãs estranham alguma coisa que o ídolo falou, uma declaração, né, alguma coisa nessa direção. Né? Então, o nosso objetivo é propor, como eu já falei, né, algumas pistas para pensar o cancelamento, usando agora o caso da Carol Conká. Tá? Quer dizer, feito esse mapa até aqui, eu queria agora passar para o caso Carol, né? Porque eu acho que ele é, como eu já falei antes, eu acho que ele é interessante para a gente trazer aqui algumas questões para a gente pensar, né? Carol Conká é uma rapper, cantora, compositora, produtora musical. Ela ganha bastante visibilidade na segunda década dos 2000, em especial em 2014, né? Quando a música dela Tombei bomba nas redes, né? E nos anos seguintes ela vai consolidar a carreira dela, né? Vai ganhando prêmios da crítica, angariando público crescente e, sobretudo, ocupando espaços no mainstream. Né? Por exemplo, em 2017 ela se torna apresentadora do programa Super Bonita, né? O programa da GNT, que sempre foi um programa de beleza, né? Que sempre foi apresentado por mulheres, por artistas brancas, padrão hegemônico de beleza, e a Carol se torna a apresentadora do programa. Né? Nesse galgar de ocupação de espaços, ela é apresentada em 2021 como uma das 20 participantes do Big Brother Brasil. Né? O Big Brother Brasil, desde 2 anos atrás, que ele tem essa estratégia de misturar artistas, né, celebridades, pessoas conhecidas, com outros anônimos. Né? Então, para surpresa dos seus fãs, né, a Carol estava no grupo, né? Só que, na dinâmica do jogo, a Carol vai construindo uma performance que foi entendida desde o início, foi interpretada, né, pelo público como controversa, né? Então, assim, eu listei algumas coisas aí que vão acontecendo, né? Não sei quem aqui é fã de Big Brother, né? Mas foi o Big Brother que Juliette ganha, né? Juliette é do Nordeste e ela tem uma fala xenófoba contra Juliette,
né? Depois ela tem uma fala extremamente agressiva e racista, quer dizer, entendida como extremamente racista e agressiva contra o Lucas Penteado, né? Depois uma fala que foi entendida como misógina contra a Carla Dias, uma participante, que também é atriz, né? Depois ela foi acusada de assédio sexual contra o Bill, né? Que ela dá lá um beijo nele, uma coisa, numa daquelas festas. Depois, intolerância religiosa contra outro participante, o Nego, né? Então, assim, eu estou listando aí algumas das acusações que ela foi recebendo, né? Nas primeiras semanas. E nas redes, o crescimento do ódio contra a Carol foi crescendo, foi ganhando um tom impressionante, né, a ponto de parecer que o Brasil inteiro odiava a Carol com K, né, nas primeiras semanas do Big Brother Brasil de 21. Né? E na quarta semana, ela vai para o paredão, né, e é eliminada com a maior votação da história do Big Brother Brasil, 99,17% dos votos. Né? Quer dizer, teve uma enorme repercussão isso, né? O Brasil não falava de outra coisa, não sei se vocês estão lembrados, né? E, claro, isso teve repercussão não só no Big Brother, que ela foi eliminada, como na vida dela, né? Então, ela teve cancelamento de contrato, suspensão do programa que ela ia exibir no programa novo do GNT, ameaças de agressão à família dela, né? Quer dizer, mais uma vez, quer dizer, por isso que eu estou insistindo muito nessa ideia das guerras culturais, né? Quer dizer, a Carol se torna a vilã da vez, né? Ela é vilanizada, né? E junto com isso aparecem vários testemunhos de ex-parceiros, produtores que trabalharam com ela, compositores e tal, né, confirmando traços da sua personalidade, né, nessa direção da agressividade, do descontrole, dos preconceitos, trata as pessoas de maneira escrota, né, vários, eu listei aí algumas pessoas, estou falando rapidinho, gente, para a gente não para dar tempo aqui da gente chegar ao final, né? Mas, quer dizer, são testemunhos que vão corroborando essa personalidade vilã dela, né? E a Carol responde fazendo um meia-culpa, né, extremamente confessional, desde o primeiro programa, na Maria Braga, na manhã seguinte, quando ela se dá conta, né, porque ela estava dentro do Big Brother Brasil, então ela não tinha noção, né, do que estava acontecendo. Né. Na manhã seguinte, ela começa a pedir desculpas, construir uma narrativa onde ela destaca que ela sofre de problemas de saúde mental desde da infância, que ela foi abusada, né, sofreu violência na infância e que isso explodiu no momento do confinamento. Ela se compromete com uma reabilitação, fazer uma reabilitação de saúde mental, né? E aí ela começa uma trajetória de reabilitação, efetivamente, de reconstrução da sua carreira, né? Logo depois ela lança um documentário biográfico no Globoplay, né, A Vida Depois do Tombo, onde ela exatamente tematiza essas questões todas e se expõe de uma maneira extremamente aberta, né, sobre a vida dela, sobre as fragilidades, sobre a vida pretérita. Depois ela ainda participa da final do Big Brother 21, né, em maio, lança a música Dilúvio, que tem o maior desempenho do streaming da sua carreira, né, e termina o ano como personalidade do Brasil mais buscada no Google. Tá? E esse ano, 2022, ela lançou seu terceiro álbum, Urucum. Bom, então, o que a gente pode pensar? Quer dizer, como pensar essa trajetória aí da Carol? Como pensar, como eu disse, né? Quer dizer, eu tô querendo pensar aqui com vocês sobre que estratégia é essa para a gente se aproximar desses acontecimentos, né? Eu tenho trabalhado bastante com os estudos de performance,
né? Goffman, Diana Taylor e o pessoal lá da NYU, né? Da Universidade de Nova York, Schechner e outros. E aí, eu não vou ter tempo de desenvolver mais isso, gente, o que eu gostaria até de falar um pouco mais desse background. Mas eu queria pensar aqui na noção de roteiro, que justamente a Diana Taylor, né, uma desses expoentes lá do Departamento de Estudos de Performance de Nova York propõe, né, ela vai propor que a gente pense sempre nas performances, né, como a partir da ideia de roteiro, né? Então eu queria pensar nessas práticas dos fãs, né, e na resposta do ídolo, vamos dizer assim, como uma performance, em primeiro lugar, né? Quer dizer, a gente tem aí uma situação performática, de apresentação de si, de construção de narrativa, né? E pensar a partir da ideia de roteiro, né? Quer dizer, o roteiro, então, segundo a Taylor, é essa moldura, né? Esse enquadramento a partir do qual a performance se desenvolve, né? Então eu queria pensar aqui, mas que roteiro é esse, né, que se constrói em torno do cancelamento? E olhando esse caso da Carol e outros casos, eu tenho um artigo que eu escrevi com um orientando meu, o Tiago Pereira, né, que a gente estava analisando o caso do Morrissey, da banda The Smiths, que também foi cancelado, né? Parece que a gente pode pensar em 4 momentos, né, desse roteiro performático do cancelamento. Como eu disse, isso é uma tentativa de entender, né, o cancelamento. Então, eu coloquei quadro, a gente elaborou isso junto, eu e Tiago Pereira, né, nesse artigo a gente elaborou uma primeira versão, aqui eu já dei uma mexida um pouco nisso, mas foi a partir dessa conversa com o Tiago, né, que a gente elaborou essas ideias, tá? Desse roteiro. Então, em primeiro lugar, como pensar no cancelamento? A gente tem o momento inaugural desencadeado pela controvérsia, né? Desencadeado pela treta que vai gerar o cancelamento. E parece que nesse momento, o que os fãs estão se perguntando é como que ele ou ela, meu artista, se transformou nessa pessoa, gente? Né? Como que ele pode ser capaz disso? Né? Quer dizer, nesse momento a gente vê a ruptura das expectativas da audiência, né? E a coerência expressiva do artista sofre rasura por alguma razão. Né? Então, metodologicamente, as perguntas que eu acho que vale a gente fazer são: o que causou a treta? Né? Posicionamento político, comportamental, sexual, é mais ou menos por aí que tem dado as tretas ligadas ao cancelamento. Menos nos produtos, olha só que interessante, quer dizer, não é o videoclipe que eu não gostei, não é a música que eu não gostei, é algum posicionamento político do meu artista que eu não gostei, seja, né, aliás, deixa eu resumir aqui, não vou dar exemplo não, tá? Então, pensar o que causou a treta, onde que ela se manifestou, qual o cenário, qual a materialidade, né? No caso da Carol, quer dizer, metodologicamente, acho que vale a gente olhar para o Big Brother, esse lugar de exposição, esse cenário, né? O jogo ali do Big Brother, etc, etc. Aí o segundo passo desse roteiro, né, parece que é um intenso processo de buscas de pistas anteriores que demonstrem que essa não é uma atitude isolada. Né? Quer dizer, parece que o tribunal das redes, formado pelos fãs, né, está em busca de provas. Né? Depoimentos de ex-parceiros, rastros nas redes sociais, aí o fã descobre, mas ela já tinha falado uma coisa escrota há 10 anos atrás, ela já tinha sido homofóbica, ela já tinha sido isso, já tinha sido aquilo, né? Então, essa pergunta, será que ela sempre foi assim? Resume um pouco isso que a gente quer pensar aqui, né? Que são que é o intenso processo de escrutínio da vida privada e pública do artista, né? Aí, reunidas as provas, né, se as evidências demonstram que esse artista não é digno do meu afeto, segue-se efetivamente o cancelamento, que é o conjunto de ações de ruptura, né?
E para a gente trabalha muito no LabCult com a ideia da materialidade das performances. Então, a gente está interessado em entender como que se deu na prática essa ruptura, esse cancelamento. O que o fã fez? Rasgou o bilhete que ele ia usar no show, pediu devolução do show, né? Outro dia, eu vi vários fãs cancelando artistas do sertanejo depois que os artistas apoiaram o Bolsonaro. E eles começaram a fazer uma performance, cada um no seu perfil, quebrando CDs. Eu achei super interessante como exemplo dessa atitude aí. Né? Interessante, como eu disse, como questão de pesquisa. Né? Então, tem uma materialidade. Eu não sou mais seu fã e quebra o CD, né? Eles ainda têm CDs de ídolos do sertanejo e começaram a quebrar. Né? O outro pegou uma marreta, começou a quebrar lá o quadro que ele tinha de um dos artistas, né? Manifestações no Twitter, até ir para o Trending Topics, memes, né? Quer dizer, tudo isso nos interessa metodologicamente para pensar essa materialidade da construção do cancelamento, quando o fã vai dizer não posso mais ser fã, né? E aí, a resposta do artista, né? Pensar, quer dizer, nesse roteiro entra a resposta do artista, né? Que é o pensar, a gente pensar metodologicamente no conjunto de ações do artista para reabilitar a sua imagem, né? Que vão desde o meia-culpa, eu reconheço o erro, né? O pedido de desculpas e outras atitudes que reconstruam os laços de afeto e de confiança do público, né? Aí entra humildade, entra recurso a narrativas de vitimização, exposição da vida privada, né? Tudo isso que a gente viu no caso de Carol Conká, como eu disse, que é um caso paradigmático, mas que também aparece em outros casos, né? Ainda que, como eu botei entre parênteses, o artista às vezes se beneficie também da visibilidade extrema produzida pelo holofote de cancelamento e mais adiante ganhe mais público, né? Bom, gente, então já indo para o final, né? Quer dizer, eu queria deixar aqui como questões, né? Quer dizer, eu estou propondo um pouco pensar nessa metodologia, pensar em como é que acontece esse cancelamento e querendo mostrar para vocês que me parece que o cancelamento é uma prática importante para a gente entender as guerras culturais contemporâneas, né? A partir da música pop. E aí, quer dizer, em primeiro lugar, né, para a gente já pensar aqui, quer dizer, a cultura do cancelamento, ela é expressão, né, eu entendo ela como expressão dos afetos dos fãs, né, mas também como produto das relações de poder embutidas nas interações sociais da internet, né? Quer dizer, ela só é possível pensar a cultura do cancelamento nesse ambiente das redes sociais, né? Como um ato de violência simbólica, de exclusão, né? E que é fruto também desse binômio que a gente está vendo. Quer dizer, eu estou muito interessada em pensar a performance dos artistas da música pop periférica na internet. E aí a gente vê que um elemento, como eu falei, é essa visibilidade extrema dos artistas, né? Que se expõem, eles e elas estão o tempo todo se apresentando, performando nas redes sociais, né? Só que isso tem como contrapartida a vigilância dos fãs, né? Que estão o tempo todo buscando contradições e rupturas dos seus ídolos com a imagem construída, né? Nesse caso aí, então, do cancelamento, parece que os fãs se tornaram os guardiões da imagem, da memória, da obra do artista, né? A gente brinca no artigo meu e do Tiago, né, da nossa autoria, que eu mencionei, que parece que os fãs se tornaram então defendendo o artista da própria obra, né? Como ele fez isso comigo? Esse artista que escreveu essa música maravilhosa, ele não podia ter dito isso, né? Ele não podia ter feito isso. Então, é um ato de poder dos fãs sobre os artistas, né? E aí, seria o cancelamento uma ferramenta legítima do ativismo dos fãs? Né? Quer dizer, do lado dos que defendem a prática, o argumento é que é preciso, às vezes, essa estridência, essa violência simbólica, né, para chamar atenção para situações de desigualdade social, de gênero, né, quando um artista é misógino, é racista, é preciso essa violência simbólica.
né? Por outro lado, os críticos têm levantado um conjunto de questões que me preocupa bastante, que me interessa bastante pensar junto com vocês, né? Quer dizer, o quanto o cancelamento não corrobora, né, um tipo de ativismo, quer dizer, se a gente está pensando em práticas de ativismo dos fãs, né, me parece que no cancelamento a gente vai ter, em primeiro lugar, um tipo de ativismo inquisitorial, né, calcado no individualismo, que está longe de atingir as estruturas de poder e que se volta para o indivíduo, né? É a pessoa que é cancelada, não é a ordem. Por exemplo, no caso da Carol, não é o Big Brother que expõe as pessoas que está sendo questionado, é ela, né? Individualmente, a forma como ela agiu, né? Além disso, tem aí uma vigilância normalizadora, né? Produção de discursos cada vez mais controlados, selecionados, organizados, distribuídos a partir de fontes homogêneas, né? Que não me parece saudável. Também, outro elemento, o julgamento moral sumário, né? O indivíduo cancelado não tem direito à defesa, a personalidade, o caráter, a identidade do cancelado são avaliados pelo coletivo, julgados e sentenciados muito rapidamente, né? As narrativas atribuídas a eles são descontextualizadas, né? Então, me parece que, mais uma vez, isso remete às guerras culturais, essa é uma das práticas das guerras culturais, né? Descontextualizar, polarizar e produzir ilações e argumentos sumários, né? Ou você está contra ou você está a favor, não tem meio termo, né? Isso é um elemento das guerras culturais e que está presente aqui também. E, por fim, quem que é cancelado com mais frequência, né? As pesquisas mostram que mulheres negras e sujeitos periféricos, por exemplo, têm maior chance de serem cancelados e de não conseguirem se recuperar desse cancelamento, né? E no caso da Carol Conká, eu acho que isso também valeria a gente explorar isso, né? Quer dizer, a gente vai encontrar naquele Big Brother, como em todo Big Brother, várias falas racistas, misóginas de vários participantes. Por que a Carol Conká foi escolhida para Cristo? Né? Uma mulher preta, do rap, né? Valeria a gente se deter um pouco nessa reflexão, né? Quer dizer, esse ódio contra a Carol naquele momento, né? E, por outro lado, o cancelamento pode reforçar o vínculo de um artista com uma parcela dos fãs, aquela que se identifica como racista, como misógina, né? Pode produzir engajamento, né? Então, gente, fechando, esse é o último slide, né? O que eu queria deixar aqui, né, como questão, além de tudo isso que eu trouxe, é pensar o quanto a prática do cancelamento não estaria contribuindo para o reforço das hierarquias sociais, né? Quer dizer, que prática de ativismo é essa? Né? O quanto ela não poderia estar reforçando as hierarquias sociais e os lugares de poder, né? E contribuindo para o enfraquecimento das nossas práticas de debate democrático e tolerância das diferenças, né? E ela pode se tornar uma ferramenta que elimine os dissensos, as ambiguidades e as contradições que são intrínsecas ao debate, né? Enfraquecendo ainda mais a nossa tolerância à diferença, né? Voltando ao início, quer dizer, eu acho que se os fãs têm sido pensados como a vanguarda do consumo, né? As práticas dos fãs têm sido valorizadas por todos esses elementos que eu comentei antes. Eu acho que esse momento é um momento onde esse tipo de prática tóxica dos fãs merece a nossa atenção dentro da cultura pop. É isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Vou remover aqui o... já foi. Simone, olha, parabéns, assim, maravilha, sabe? Seria muito bom que a gente tivesse mais tempo para poder, né, ouvi-la, né, falar a partir das suas pesquisas, né? Olha, eu gostei muito quando você faz inicia com uma reflexão, né?
a reflexão um pouco levando o ouvinte a percorrer com você um trajeto, digamos, das referências, né? Das referências bibliográficas, né? O que já foi estudado, né? Gostei muito quando você traz os estudos culturais, né? Então, né, a gente faz essa revisão, mesmo que rapidamente, né, via sua fala, né? Mas também o roteiro metodológico que você apresenta, né? Então, mostra assim também o percurso que vai conduzindo, né, o seu processo de pesquisa né, processo de trabalho, né, o processo de reflexão, né, nesse caminho, né? O caso Carol que você vai apresentar, né? Mas olha, assim, eu também acho que é um tema da encruzilhada, né? É um tema assim que várias questões perpassam, é uma guerra mesmo, né? Como você coloca, né? Tá um campo das guerras culturais, né? E que nesse momento a gente não está longe de concluir, né? Você vai ter assim muito tempo para pesquisar, porque isso não se encerra nem agora, nem, né, nos próximos meses da sua pesquisa, né? Tem uma coisa que eu achei que... Não, eu acho que você colocou muitas questões aí, né, que leva a gente a pensar, né? Acho que uma delas é pensar essa discussão do cancelamento, das guerras culturais, dentro da cultura digital, né? Me parece que é uma coisa bem, talvez, não sei se a palavra seria própria ou específica, né? Mas ganha contornos muito peculiares, né? Dentro desse mundo da cultura digital, né? E também me lembra também o contexto que a gente vive hoje na sociedade contemporânea brasileira, né? Em relação ao ódio político, né, entre posições e partidos, né? Então, né, e acho que é um pouco também, pode ser pensado como um pouco como uma guerra também dentro desse mundo da cultura, né? Mas, assim, eu só estou querendo reforçar, destacar para vocês a riqueza desse tema para se pensar, né? Para se pensar e discutir, né? Mas, assim, eu queria que você... Não é uma pergunta, não, Simone, mas, assim, eu queria um pouco pensar também, quando fala das guerras culturais, né? E do cancelamento, essa relação, no caso específico de Carol, com a questão racial, né? Pensando o racismo no Brasil, né? Você agora no final da sua fala você já apontou, né? Que foi uma coisa, eu acompanhei um pouco as discussões da época do BBB e me interroguei muito, né? Se dessa relação com o fato de ser uma mulher preta, que porta um modelo de música que é um modelo, né, das periferias, né, periférico. Então, se não teria também um pouco essa perspectiva racista naquele cancelamento do BBB, né, no caso de Carol, né? Enfim, mas são tantos, eu acho que tem muitos pontos aí que você traz no seu, né, no seu trabalho, né? Mas por enquanto, eu coloco isso para você. Exato, né, Luiz? Como eu comentei, né? Eu acho que essa dimensão de quem é cancelada ou cancelado, é claro que, por um lado, todo artista, em algum momento, parece que vai ser cancelado, né? A sensação que a gente tem é essa, nesse ambiente. Mas, por outro, quanto tempo dura esse cancelamento e qual o grau desse cancelamento? Né? Quer dizer, naquele roteiro metodológico, uma das perguntas é essa: como é que se dá esse cancelamento, né? E qual a duração dele? Né? E qual a potência desse cancelamento? Ele conseguiu anular uma carreira ou não? Né?
Então, eu acho que é isso que a gente deve se perguntar, e para incluir, quer dizer, a dimensão racial é importante para a gente, né, como mais um elemento, vamos dizer assim, para a gente pensar nessa construção. Né? Então, comparar com outros casos, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo no LabCult, né? Comparar com outros casos de cancelamento no Brasil. Quanto tempo durou? Né? Fulano foi cancelado, mas rapidamente, a própria Anitta, né, já foi cancelada 500 mil vezes, mas muito rapidamente, ela nunca chegou a esse grau de linchamento virtual, vamos dizer assim. Né? Então, essa dimensão racial é óbvio que tem que ser levada em conta, vamos dizer assim, né? Para pensar nisso. Quer dizer, por que Carol Conká se torna a vilã? É por isso que eu coloquei esse título, né? Aparece no meu título, a vilanização da Carol Conká, né? Como eu disse, quer dizer, no próprio Big Brother você vai ter outras pessoas falando frases racistas e tal. Aí você tem a vilanização dela, né? Por que exatamente? Acho que a gente tem que se deter nessa questão, né? É fundamental. Você mesmo no final da sua fala você cita, né, outros em termos de casos, né, estudos que apontam, né, alguns casos mais cancelados, e é exatamente os sujeitos periféricos, né, e as mulheres pretas, né? Então, não é, claro que não é à toa, né, no caso, pensando, né, a sociedade brasileira e o mundo da cultura. Exatamente, né? Com certeza. Acho que é muito importante. Mais uma vez, porque isso traduz exatamente como você falou, quer dizer, o meu argumento é que esses casos, essas guerras culturais do pop, elas são o epicentro das guerras culturais contemporâneas, da sociedade contemporânea. Né? Elas dizem muito do que a gente está vivendo no contexto mais amplo. Né? Então, não estão dissociadas, pelo contrário. Né? Então, é importante a gente pensar nessa direção. Né? O Simone, é um campo né, da cultura digital, né? E como se fala muito, principalmente na imprensa, né, que esse mundo digital é um mundo quase que sem controle, sem lei, né, onde tudo é possível, né? Por exemplo, na sua fala você já aponta assim, né, ser o cancelamento como ferramenta de discurso de ódio dentro desse mundo da cultura digital. Né? Poderíamos pensar... Bom, quando a gente fala cultura de ódio, não tem coisa assim mais terrível, né? Mas assim, é possível vislumbrar, né, ou um universo de outras práticas acontecendo relacionadas a práticas do cancelamento dentro dessa guerra cultural na internet? Então, eu acho que se eu entendi, Luiz, o que você perguntou, quer dizer, o cancelamento ele é primo de um monte de outras práticas da internet. Né? Aquilo que eu comentei agora há pouco. Quer dizer, a troco de que você vai lá na página do artista que você não gosta xingar o artista? Né? A troco de quê? Isso é uma prática de ódio, né? Dos haters. Né? A gente vê muito assim, os meninos do rock, por exemplo, roqueiro, e lá, criar uma página contra o funk. Eu odeio o funk. Né? Isso não é cancelamento, mas isso é uma prática de ódio de uma subcultura, né, que dedica afeto negativo a um outro gênero, que não é o que ele gosta. Né? Práticas de fãs de roqueiros contra o funk. Né? Ou quando aquele menino do sertanejo lá provocou o maior celeuma quando ele foi falar mal da Anitta. Né? O artista lá do sertanejo, que eu esqueci o nome, vai falar da Anitta, né? Que a Anitta não sei o quê, só sabe fazer tatuagem na bunda, não sei o quê. Né? Quer dizer, é uma provocação gratuita, no meio de uma fala lá que ele estava fazendo,
né, e que deu, inclusive, uma confusão para ele, né, e para o sertanejo, vamos dizer assim, porque a Anitta e os fãs da Anitta responderam à altura, né? Então, são práticas que, como eu disse, né, a gente observando o ambiente da internet, o que a gente entende é que a internet potencializou todas essas possibilidades. Né? Claro que isso já existia antes da internet, mas as ferramentas da internet, sem dúvida, né, permitem a radicalização dessas práticas. Né? Tem um pesquisador, dando um exemplo, em um parêntese, tem um pesquisador, o Gustavo Alonso, que tem um trabalho sobre o Simonal. Né? E ele, outro dia, ele escreve para a Folha de São Paulo, o Gustavo, e outro dia ele estava escrevendo, falando que o Simonal foi o primeiro cancelado. Né? E, assim, de certa forma, sim, né? Mas, veja bem, era um caso isolado, né? A gente hoje tem 500 cancelados por semana, né? O Simonal é um caso muito paradigmático, né? Sem dúvida. A história de como ele foi silenciado dentro da MPB por uma história mal contada, que hoje a gente poderia pensar que também foi uma fake news da época, né? meio mal contada e tal. Então, claro que isso já existia antes, a própria noção de patrulha, né, que o Cacá Diegues vai usar, né, a cultura do patrulhamento, era um pouco isso, né, uma cobrança excessiva dos artistas se posicionarem, etc, etc. Então, né, sempre existiu, já existia na década de 70 no Brasil. Agora, a internet radicaliza isso, né? Eu não tive tempo de elaborar, né, uma discussão que também a gente está construindo, que é sobre as práticas das guerras culturais, né? A partir desse livro que eu citei, do Hunter e de outros trabalhos. Né? Então, esses autores estão falando um pouco disso, quer dizer, quais são as práticas das guerras culturais? Uma delas é a incivilidade, é você xingar o outro, né? Você não está discutindo ideia, eu discordo de você, Luiz, então eu vou te xingar, né? Fazer um xingamento, né? Personalizado, pensar na personalidade do outro, né? Individualizado. Quer dizer, tudo isso aparece com mais força nas redes digitais, né? Por conta das ferramentas. Eu posso xingar e sair correndo, eu posso criar um perfil falso, né? Eu posso compartilhar informações falsas que as plataformas ainda têm dificuldade, né? Ainda estão patinando em como lidar com isso. Então, tudo isso é importante para a gente entender um pouco essa articulação, eu acho, né? Sim, sim. Ô, Simone, parabéns, viu, por sua pesquisa, por né, seu trabalho. Né? Como eu disse antes, tem muita coisa para pensar. Né? Obrigada. Não se encerra nesse momento, é uma riqueza enorme. E é muito contemporâneo, né? Pensando a cultura digital, né? Esse campo da cultura digital. Né? Foi bom também você ter lembrado aí o caso Simonal. Né? Mas realmente, como você bem destacou, né, é um caso, né? É uma situação, né? É bem diferente do que você vive hoje. Né? É cancelamento, não deixa de ser cancelamento, né? Mas né, no contexto atual, como você falou, né, adquire outras formas, né? Outras ferramentas, né? Inclusive né, marcado pelo ódio. Né? Então, assim... Parabéns, Simone. Eu acho que a gente não tem uma pergunta aqui, ou tem. A Marília está aqui, Marília está chegando aí. Olha, Simone, excelente exposição de conteúdo e discussão, parabéns pelo evento, nesse caso específico da Carol Conká. Quanto o isolamento social contribui para a repercussão do caso nas redes? Acho que ela está perguntando, né, Simone? Você gostaria de... O isolamento eu imagino que ela está se referindo ao confinamento do Big Brother, né, Marília? Então, se for isso, né, quer dizer, eu acho que a gente pensar o ambiente do Big Brother é fundamental, né? Quer dizer, é um elemento do cenário, como eu falei,
né, que é muito importante, quer dizer, essa lógica do Big Brother, e o tipo de narrativa que é construída, né, a edição que é feita, né, o Big Brother, não esqueçamos, é um programa de entretenimento onde se constrói uma narrativa ali, né, que falas, que ângulos que são privilegiados, etc, etc. Então, acho que esses elementos são fundamentais, né? Além disso, ela estava isolada, sem retorno do que estava acontecendo, quer dizer, sem interação com os fãs, né? Tem um outro elemento que eu não comentei, que também é fundamental. Os administradores das redes da Carol desistem em algum momento e param de administrar as redes do lado de fora, né? Porque geralmente os seus contratados, né? Quer dizer, você tem uma equipe cuidando das suas redes. No caso da Carol, eles pararam, quer dizer, eles não houve contraposição aos argumentos dos haters da Carol, né? As redes dela foram abandonadas, né? Então, sem dúvida, esse elemento do confinamento dela foi um elemento central ali para toda a conversa, né? E, por outro lado, em 2021, a gente também ainda estava muito confinado, né? Então, ainda tem esse elemento a mais, quer dizer, todo mundo estava muito, muito ligado, né? Em live, em Big Brother, mais ainda, vamos dizer assim, né? Eu acho que então ganha essa dimensão de acontecimento nacional, né? Acho que tudo isso é fundamental da gente pensar assim. Simone, parece que não tem mais perguntas. Você gostaria né, de aproveitar o espaço para falar? Ah, Felipe, olha aí, Felipe. Felipe está nos ajudando aqui nos bastidores, né, na parte técnica. Professora, de que forma a polarização social contribui para a acentuação de práticas do cancelamento, especialmente diante das atuais máquinas de produção de informações? Então, eu acho que, como eu disse, Felipe, primeiro agradecer ao Felipe aí pela ajuda, né, e pela pergunta também, e dizer o seguinte, que dentro dessa ideia, quer dizer, como eu disse, um dos elementos das guerras culturais é a polarização, né? Não interessa a essa estratégia das guerras culturais que você tenha complexidade e que você tenha mediação de posições. Interessa as guerras culturais se você nos colocar, né, a favor ou contra, né? E nós todos estamos um pouco embarcados nessa conversa, nesse momento, né? Quer dizer, dentre as muitas razões pelas quais me parece que a tal da terceira via não colou no Brasil, né, independente de quem era o candidato e tal, é porque, nesse momento das guerras culturais, a polarização, interessa essa polarização, né? Extrema-direita de um lado e esquerda de outro, né? O meio não está com espaço, a mediação não está com espaço, né? Então, dentro dessa estratégia, né, é claro que isso é fundamental para o cancelamento. O cancelamento é uma prática de polarização, né? O artista não tem direito. Aquela último elemento que eu coloquei lá, de perto ninguém é normal, né? É a resposta do artista, que é uma frase do Caetano, né? E, poxa, né, quer dizer, quantas vezes a gente fala uma coisa que, tirada de contexto, é mal entendida, né? A gente tem que ter direito a refazer, ou refazermos uma posição política, né? Então, isso ficou difícil nesse contexto que a gente está vivendo, né? A gente é radicalmente cobrado, você está a favor ou contra? Se eu falar, não, eu sou a favor, mas eu queria mais, esse mais aí já é visto como, está passando pano para o outro lado, né? Quer dizer, esse tipo de atitude é atitude que não colabora com a vida democrática, né? A gente tem que ter direito a dizer mais, né? Olha, eu vou com vocês até aqui, mas daqui em diante eu já não concordo, né? E eu não ser vista como traidora por conta disso, né? Estou falando eu como
qualquer um de nós, né? Então, eu insisto, quer dizer, pensar nessas práticas dos fãs como problemáticas é muito importante, né? Para a gente não corroborar um discurso de positivação dos fãs, que vinha sendo feito até então, que foi importante para a gente entender, né? Deixa eu desligar meu telefone aqui. Mas que nesse momento não é produtivo para a gente, vamos dizer assim, né? É isso. Felipe, tem mais alguma pergunta, Felipe? Tem não, né? Parece que não tem. Simone, espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Inclusive de tê-la presencialmente, né? Aqui no nosso programa de pós-graduação, né? E esperamos que, né, esses tempos novos realmente seja novo, né? Seja frutífero, né? E que a gente possa, né, ter uma outra dinâmica, né, dentro da universidade, né? Você gostaria de falar mais alguma Eu coisa, queria Simone? somente me despedir, agradecer mais uma vez o convite, dizer que a UF e o LabCult estão de portas abertas também para outras trocas, para encontros, e com certeza vai ser um prazer a gente continuar essas conversas por aqui. Agradeço o convite, agradeço o Felipe aí pela ajuda e todos vocês. Nós é que agradecemos, professora, assim, realmente, né, foi um ótimo encontro, né? Acho que você traz um tema que é muito novo, inclusive para nós, né, no grupo, né, enquanto pesquisadores, estudiosos das culturas, né, das culturas populares, culturas contemporâneas, né? Então, assim, acaba sendo uma riqueza de contribuição para nós, né? Então, assim, muito grato, e eu tenho só que lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade. Imagina, prazer. Eu gostaria, antes de encerrar, de informar, né, para quem está nos assistindo e que vai ainda nos assistir, né, porque esse nosso encontro está sendo gravado, né, no canal do PPGás UFRN no YouTube, e fica então disponível para consulta posterior de quem tiver interesse. Mas eu queria então destacar que no próximo dia 8 de dezembro, né, também às 19 horas, né, nós temos o nosso último encontro desse ano, né, que será com a antropóloga, professora da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Joana Bahia, e ela vai falar sobre Iemanjá e o Bispo, controvérsias públicas entre católicos e religiosidades afro-brasileiras no espaço público carioca, né? Então, é também um tema de encruzilhada, né? É um tema assim, que rende muito, que a gente também não resolve nesse encontro, né? E que deixamos, então, o convite aí para dezembro, 8 de dezembro, às 19 horas. Gente, muito obrigado, professora, mais uma vez agradecido. Obrigado a Felipe pela contribuição também, né, ao programa de pós-graduação de Antropologia Social, ao Departamento de Antropologia, ao Grupo de Estudos de Culturas Populares, né, pelo apoio e o incentivo, né. Boa noite para todas e todos. Mais uma vez, grato, professora, e tchau. Boa noite.